irmãos, boa noite. Meu nome é Cristiano Cavalcante e eu quero aqui nesse vídeo falar do meu testemunho, falar o que Deus fez na minha vida, digamos que na minha trajetória, né? Antes de eu me tornar cristão, teve um processo aí ardio que eu passei, né? Mas graças a Deus, a graça do Senhor e a misericórdia dele me alcançou. A minha origem, o meu estilo de vida era de um cara que veio do Pernambuco para cá para trabalhar, né? Mas os anos foram se passando, eu fui fazendo novas amizades, conheci diversas pessoas boas, pessoas ruins, e a minha vida ela tomou um rumo diferente. E nesse rumo diferente que a minha vida tomou, eu passei a frequentar lugares, andar com pessoas que não era de boa influência, e eu acabei me deixando me levar por isso. Isso despertou em mim coisas que eu não conhecia, despertou em mim curiosidades. E essas curiosidades foram o início de tudo na minha vida, das coisas mais, né? Eu trabalhava e eu lembro que o meu patrão, ele era fumante. E um certo dia eu tive a vontade de experimentar o cigarro. Lembro que eu peguei o cigarro, acendi, comecei a fumar sem saber tragar o cigarro, nada, só por curiosidade. E depois disso daí, foi um alinhamento de coisas que foram vindo na minha vida. Primeiro eu conheci o cigarro, por curiosidade, depois eu conheci a bebida, e depois da bebida, meus irmãos, eu conheci a cocaína, né? Então, o cara trabalhador, o cara honesto que veio do Pernambuco para São Paulo para tentar ter uma vida legal, né? Acabei me distanciando desse foco, desse propósito aí, né? Então, eu conheci as drogas aos 14 anos de idade. E a tendência minha foi cada vez ficando mais aprofundado nessas coisas, nas drogas, com as amizades, com as influências erradas. E chegou um certo ponto que eu estava tão envolvido com o mundo das drogas, maconha, cocaína, bebida, cigarros e outras drogas, que eu já não me conhecia mais como aquele cara simples, aquele cara que tinha só o pensamento de trabalhar e ajudar a minha família, né? A maldade começou a tomar meu coração, tomar a minha mente, e eu me transformei de verdade, né? Chegar a ponto que nem a minha própria família mais me conhecia como o cristiano, né? O cristiano trabalhador, tal, esforçado. Então a minha vida ela teve um deslanche de coisas ruins, né? Quando eu comecei a usar drogas. Primeira coisa que eu perdi foi a confiança da minha família, né? Eu perdi a credibilidade na sociedade, a minha vizinhança, a minha família, as pessoas que me conheciam passaram a me ver com olhos maus, né? Porque as minhas atitudes eram de um cara mau. Eu passei a me envolver profundamente com as drogas, e nisso que eu passei a me envolver profundamente, eu comecei a fazer assaltos, comecei a traficar, comecei a totalmente mudar a minha forma de vida, né? O meu coração se encontrava só em maldade, a ganância por dinheiro, ganância por conquistar as coisas fáceis, né? E chegou um certo tempo que aos meus se não me engano, não fala a memória, aos 17 anos, eu estava aprofundado nas drogas, totalmente viciado, dependente, e fui ficando cada vez mais aprofundado. E eu lembro que eu estava num ponto que eu tinha muitos amigos, traficantes, assaltantes. E chegou uma hora que eu percebi que não era aquilo tudo que eu imaginava, aquele mar de rosa, aquelas coisas boas, aquelas coisas
maravilhosas, que a droga ela traz um sentimento bom para você. Ela traz um sentimento legal, um sentimento bacana. Mas quando passa um tempo, você começa a perceber que não era aquilo que você imaginava. O que eu quero dizer é que, independente de qualquer coisa que nos aconteça, Deus, antes da fundação do mundo, está escrito que o Senhor já tinha escrito sobre nós, né? Então eu passei por esse processo todinho aí, processo difícil na minha vida, que eu mesmo, para mim, eu decretei o meu fim. Eu achava que para mim não tinha mais solução alguma. Eu achava que a minha vida iria se tornar naquilo: tráfico, assalto, droga, e outras coisas um pouco mais profundas ainda, prostituições, enfim. A minha vida estava uma porcaria de vida. Eu lembro que um certo dia, né, eu cheguei a arrumar uma confusão, e nessa confusão que eu arrumei, eu fiquei jurado de morte. O cara queria tirar a minha vida. E eu estava tão envolvido, né, na maldade, que eu falei: ou eu vou matar ou eu vou morrer, né, porque o cara estava prestes a me matar. E eu lembro que eu já tinha conseguido arma para matar esse cara, né, mas eu lembro de uma palavra que eu falei para minha mãe, porque a minha mãe, ela ficou sabendo da confusão que eu arrumei, né, ficou sabendo que eu estava jurado de morte, o cara queria me matar. E a minha mãe chegou em mim e me deu vários conselhos: meu filho, não faz isso, porque nós estamos aqui e nós vamos sofrer com você, né? Possa ser que você vá e faça isso daí, né, assassine o cara, e a família dele venha e queira se vingar na gente. E eu lembro que eu estava tão, assim, cheio de ódio no coração, que eu falei para a mãe, mãe, só Deus que me impede, porque a senhora não me pede, o meu pai não me pede, as minhas irmãs não me pedem. Eu falei: só Deus que me impede, porque a senhora não vai me impedir não de eu fazer isso com esse cara não. Eu lembro que eu peguei o cigarro de maconha, fiz o cigarro de maconha e tal, enrolei o cigarro de maconha e saí fumando na rua. Saí fumando assim, sem destino algum, saí fumando. E nisso era um dia de domingo, era umas 7 horas da noite mais ou menos. E eu passei de frente com a igreja, com a nossa filial que ficava em Cajamacento, né? E eu lembro que estava tendo um culto. E eu passando de frente à igreja, eu estava fumando baseado, fumando cigarro de maconha. Eu senti, irmãos, o Senhor me chamar para entrar naquele culto. Eu não sei explicar ainda até hoje o que aconteceu comigo. Eu só lembro que eu estava descendo na rua, na avenida, e de repente eu me deparo com a igreja aberta, tendo um culto, né? E eu senti aquela vontade imensa de entrar e poder assistir aquele culto, né? Não sei como, mas isso para mim não tem explicação. Eu lembro que eu apaguei o cigarro de maconha, coloquei para o lado de fora da igreja e pedi para a moça se eu poderia entrar para escutar a palavra. E ela falou: moço, fica à vontade, você é bem-vindo aqui, né? E eu estava com aquele estilo horrível, sabe? Aquele estilo de funk, eu era funkeiro. Estava com o sapato, né? Um tênis que chamava até atenção, meia na canela, brinco na orelha, uma corrente enorme no pescoço. E estava sob o efeito da maconha, meus irmãos. Tinha acabado de fumar o baseado e eu falei: moça, eu posso entrar? Ela falou: pode entrar, fica à vontade. Como eu estava, meu irmão, eu estava louco de maconha, né? Estava sob o efeito da maconha. E eu sei que eu entrei e escutei a palavra. E depois que eu escutei a palavra, meu irmão, a minha vida ela começou a surtir um efeito diferente. E a minha vida ela foi tendo assim um rumo diferente. Eu comecei a enxergar o mundo de outra forma. As pessoas voltaram a acreditar em mim. A minha família voltou a ter confiança em mim novamente. Eu louvo a Deus porque um dia que eu precisei, a igreja estava com as portas abertas, né? E a minha vida foi tocada por Cristo Jesus. E eu creio que alguns de vocês sabem, eu congrego na igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Redere, né?
Que quer dizer restauração de vidas. E isso é totalmente com a minha vida, porque a minha vida ela foi totalmente refeita pelo Senhor. O Senhor me deu tudo aquilo que eu perdi, né? Então, Deus ele fez uma promessa na minha vida, né? Hoje já faz um pouco mais de 5 anos que eu me converti. Hoje eu tenho uma família em Cristo Jesus, tenho uma igreja abençoada que, quando eu precisei, intercedeu por mim em termos de oração, em termos de conselhos, os irmãos sempre me abraçou. Eu costumo dizer que a minha convenção, ela só foi a convenção pura e sincera porque os irmãos deles me receberam com total amor, né? Como eu me encontrava, cheguei na igreja sob efeito de droga, os irmãos poderiam muito bem falar, poxa, você não vai entrar aqui porque você está drogado, mas não, os irmãos falaram, meu irmão, fica à vontade, seja bem-vindo. Então aqui dali foi uma chave para a minha vida. A Missão Redé hoje para mim, eu posso falar que é como se fosse um paizão para mim, sabe? Um paizão. Eu tenho uns irmãos que são top, são bênçãos de Deus, né? Uns irmãos que transbordam em amor, meus irmãos, transbordam em amor. Os irmãos que são acolhedores, abraça mesmo, se for precisar chorar, chora junto, também se alegra junto. E eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, e ao pastor Júnior, pastor Juliano e toda a equipe de intercessores que estão por trás da minha vida, né? Porque louvado seja Deus que as orações que eles fizeram, elas puderam me alcançar a minha vida. Então, tudo que eu sou hoje como um homem físico, espiritual, em todas as áreas da minha vida, eu devo ao Senhor e à Missão Redere, né? A igreja Missão Redere, que quer dizer restauração de vidas. E eu quero deixar aqui para vocês um ponto específico, que a minha oração ultimamente tem sido para que o Senhor ele invada as biqueiras, ele invada os locais de prostituição, de baile funk, ele possa salvar essas vidas que para a sociedade já não tem mais nada, né? Porque está escrito que o Senhor ele tem prazer na vida de uma pessoa que é totalmente desequilibrada, que é assassino, que é drogado, viciado. Meu irmão, esse tipo de pessoas são as pessoas que mais o Senhor ama e Ele tem algo a fazer sobre a vida delas, sabe? Eu conheci um amigo meu e alguns tempos atrás ele chegou em mim e falou, Cristiano, cara, eu me converti vendo a sua vida. Eu me converti quando eu comecei a ver que você foi para a igreja, que você mudou a tua vida, cara, porque eu te conheci, né? Te conheci lá no mundão, como você era muito louco, e hoje eu pude contemplar você diferente, você servindo a Deus, tal, indo para a igreja, pregando a palavra, entendeu? Então, isso para mim foi muito edificante ouvir isso da parte dele. Eu gostaria de agradecer a vocês, né, que brevemente vão poder tirar um tempinho para ouvir meu testemunho. E eu gostaria que você compartilhasse o máximo possível, né? E não se esqueça que você está nas minhas orações, né? E muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por me ouvir. E eu acredito que o Senhor irá fazer grandes coisas ainda sobre a tua vida. Aquele abraço meu e um beijo no coração.